Abra comigo a sua Bíblia para Romanos capítulo 10, e a leitura será a partir do versículo 8 até o final do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, e a leitura será feita do versículo 8 até o final do versículo 15. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto as Escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos ler todos juntos, irmãos, o versículo 15, de forma responsiva, todo mundo junto, vamos lá no 3. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Até, irmãos, a leitura, vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar. Oremos. Senhor, muito obrigado pelos louvores que já foram cantados, entoados a Ti. Receba-os como aroma suave diante da Tua presença, Senhor. E agora, ó Pai, queremos orar e interceder pela Tua palavra que será pregada. Que a mensagem, ó Pai, a pregação da Tua palavra esteja na minha boca e que somente eu venha falar aquilo que diz respeito à Tua palavra. Fale ao coração da Tua igreja, que a Tua igreja, ó Pai, em especial a 25 de dezembro, possa ser desafiada nesta noite a olhar com carinho para essa questão de missões, ó Pai, da qual é o principal propósito da Tua igreja, Senhor, fazer missões. Abençoe o Teu servo e abençoe os nossos corações para receber a Tua palavra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, podemos assentar. Meus irmãos, como vos anunciei, nós temos esse tema aí, dentro desse tema maior, família em missões. E hoje nós iremos falar dessa igreja, da igreja de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma grande família. Quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios capítulo 1, versículo 4, e tratando acerca da nossa predestinação, em especial no versículo 5, ele diz que Deus nos predestinou para Ele, para sermos então adotados na sua família. E de uma vez que pertencemos à família de Deus, e essa família se chama igreja, a igreja como família tem responsabilidade, irmãos, diante de Deus e diante também para com a humanidade. Aqui, o apóstolo Paulo, ele quer pregar o evangelho. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, ele foi comissionado por Deus para ser o apóstolo dos gentios. Mas, ao ser comissionado pelo Senhor, nós podemos ver isso em Atos capítulo 9, que Paulo, o Senhor Jesus Cristo aparece para Paulo, que era Saulo de Tarso, na estrada de Damasco. E ali o converte o seu coração. Depois, Paulo é apresentado por Barnabé à igreja. Então, ele é apresentado e inserido na igreja e depois enviado, então, pela igreja para fazer missões. E
agora o apóstolo Paulo, como ele foi um desbravador, irmãos, ele é o apóstolo e o missionário dos gentios, agora ele tem o desejo no seu coração de ampliar e abrir um trabalho na Espanha. Só que para abrir esse trabalho na Espanha, ninguém faz missões simplesmente só esperando que Deus envia um anjo do céu para ajudar o apóstolo Paulo. Não, ele vai fazer missões por intermédio da sua igreja. E aqui no capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele apresenta esse plano missionário para a igreja de Roma. Ele começa dizendo que Deus ele não faz distinção entre judeus e gentios, pois Deus encerrou todos debaixo do pecado. E uma vez que todo mundo está debaixo do pecado, e agora Paulo, que é enviado então por Deus, comissionado por Deus, agora faz um apelo à igreja de Roma, né? Então nós, com a graça de Deus, nós iremos ver que missões, irmãos, é responsabilidade da igreja. Ela não é responsabilidade do pastor, ela não é responsabilidade de um missionário em si, ela é responsabilidade da igreja. E eu quero apresentar nesta noite para vocês 3 responsabilidades que Paulo apresenta aqui da igreja local, em especial a igreja de Roma, que era composta tanto de judeus quanto de gentios. E a primeira responsabilidade que Paulo apresenta está aí no versículo 14, parte B. A igreja é quem envia os missionários. Olhe para a Bíblia aí no versículo 14, ele diz assim: como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem o quê, irmãos? Enviados. Note aqui, irmãos, que Paulo, ele apresenta a primeira responsabilidade para a igreja. Ele já se colocou à disposição da igreja para abrir um trabalho na Espanha. Mas ele pede agora apoio da igreja local, porque é dever e é responsabilidade da igreja local enviar os missionários para o campo, irmãos. É responsabilidade da igreja. E tanto é que no versículo 15 ele diz assim: como pregarão se não forem o quê? Enviados. Ele poderia dizer: irmãos, como pregarão se eu não for? Ele já colocou que essa parte de missões também pertence ao obreiro em se colocar à disposição para ir. Mas do que adianta, irmãos, nós temos obreiros suficientes disponíveis a fazer missões se a igreja ela não envia, ela não sustenta, ela não apoia esse missionário? Então, não vai para frente. Então, Paulo ele chama a primeira responsabilidade da igreja local. A igreja é quem envia os missionários. E aqui ele apresenta o plano evangelístico. Como que se dá este plano? Está aí no versículo 14. E ele faz um apelo a partir do versículo 13. Ele apresenta esse plano evangelístico em seis tópicos, que alguns chamam de uma estrutura de 4 perguntas paralelas que juntas formam uma cadeia lógica. E aqui ele aponta para 6 estágios na evangelização. Paulo cita do fim para o começo, está aí no versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Primeiro começa com a salvação dos gentios. Depois dessa salvação, a lógica, a cadeia que ele segue aí é invocar o nome do Senhor. Está aí no versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Paulo sabe que para as pessoas, os gentios se voltarem para Deus, é necessário eles terem o conhecimento de Deus. Porque como que eles vão invocar, vão apelar a Deus, vão buscar o nome do Senhor? Como ele diz aí, como, porém, invocarão em que não creram? Como que eles vão fazer esse apelo se eles não conhecem quem é Deus? E a seguir ele vai trabalhando, ele faz algumas perguntas retóricas aí, 4 perguntas aí. E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há o quê? Quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. E claro, irmãos, eu vou citar uma nota aqui,
que diz mais ou menos assim, que quando nós invertemos esse plano evangelístico do apóstolo Paulo, isso fica bem mais claro para você. Se você ler o versículo de baixo para cima, você vai entender a lógica desse plano evangelístico. Se não, vamos ler do versículo 15, vamos ler de baixo para cima. Conformosos são os pés do que anuncia o quê? Coisas boas. Então, o missionário, ele chega no campo missionário, então ele chega com as boas novas, com o evangelho. Chegando com as boas novas, o que ele vai fazer? Ele já tem as boas novas, mas ele precisa o quê? Ser enviado. Está aí no versículo 15. Conformosos são os pés do que anunciam coisas boas, como está escrito. Como crerão se não forem o quê? Enviados. Então, ele já tem as boas notícias e ele é enviado. E se ele for enviado, o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai o quê? Pregar. E se ele pregar, as pessoas o quê? Ouvirão. E se as pessoas ouvirem o evangelho, elas vão o quê? Elas vão crer. E se elas crerem no evangelho, elas vão o quê? Invocar o Senhor. E se elas invocar o Senhor, elas vão ser o quê? Salvas. Elas vão ser salvas. Então, o apóstolo Paulo, ele apresenta esse plano evangelístico. Se eu for enviado, irmãos, pela igreja de Roma, até a Espanha, certamente eu vou lá e eu vou pregar para eles. E eles vão ouvir. E eles não somente vão ouvir, eles vão crer também na mensagem. E não somente crer, eles vão invocar o nome do Senhor. E aí o resultado disso, eles serão o quê? Eles serão salvos. Mas para que esse plano evangelístico aconteça, irmãos, é necessário que a igreja o quê? Envie. Por isso, irmãos, que a igreja, ela nunca, o termo, a definição eclesia é chamados para fora. É bom, irmãos, é confortável a gente ficar aqui entre quatro paredes, né? No ar-condicionado, né? É muito bom. Só que, irmãos, enquanto a gente fica aqui, as almas estão perecendo. Agora, claro, é claro que nem todos vão ser enviados para fazer missões. Isso é um fato, né? Mas existem aqueles a quem o Senhor chamou e colocou no coração para ser enviado. O que a igreja faz? Ela vai sustentar o que? A corda. Vai sustentar quem? O missionário. Então, é responsabilidade da igreja local enviar o obreiro. Enviar o obreiro. E é interessante nós, se nós olharmos a questão, se nós verificarmos essa sentença de forma negativa, nós vamos ter um resultado não positivo, mas um resultado negativo. E John Stott, ele diz assim: a menos que certas pessoas sejam comissionadas para a tarefa, não haverá pregadores, irmãos. Não haverá pregadores do evangelho. E se o evangelho não for pregado, os pecadores não o quê? Ouvirão. E se os pecadores não ouvirem a mensagem, nem a voz de Cristo, eles não vão crer na morte, na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E se eles não crerem, eles não vão invocar o nome de Deus. E se eles não invocarem, irmãos, eles não vão ser o quê? Salvos. Eles não vão ser salvos. Por isso a igreja é uma agência missionária, irmãos. A igreja foi colocada neste mundo, irmãos, para fazer missões. E se ela deixa, irmãos, de fazer missões, ela vai perder o seu propósito. Aí você diz, mas pastor, nós não temos condições. Irmãos, mas aí é que está o segredo, como diz o Hudson Taylor, que a obra de Deus, feita da maneira de Deus, jamais faltará sustento. Se a igreja começar a se esquivar
em sua mesquinhez, olha, nós não temos condições de manter o obreiro no campo, essa igreja não vai ser abençoada, irmãos. A igreja não é abençoada, porque começou então a deixar de investir em missões. Paulo chama a responsabilidade da igreja de Roma. Irmãos, ele apresenta aí o plano evangelístico. Irmãos, eu quero ir. Eu me coloco à disposição da igreja, mas é necessário que a igreja me envie. Segunda responsabilidade, e nós iremos recorrer a outros textos da palavra de Deus. Primeira responsabilidade é a igreja que envia quem? Os missionários. Segunda responsabilidade, irmãos, é a igreja quem apoia os missionários no campo, irmãos. Ela envia, mas não é somente enviar e esquecer o obreiro lá no campo. Porque tem muitas igrejas que fazem isso. E muitas missões que fazem também isso. Envia o missionário e aí acha que o missionário fez um voto de pobreza antes de ir, né? Fez aquele voto de pobreza que ele tem que passar fome, ele tem que passar, né, perrenho e tudo. E aí envia o obreiro. Aí chega lá, o obreiro passa necessidade, passa fome. Aí a igreja, para se desculpar da sua negligência, ou as missões, para se desculparem na sua negligência, diz, não, mas ele tem que ter fé que o Senhor vai suprir a necessidade dele. Não, irmãos. É certo que tem situações que o obreiro ele passa por várias situações. Entretanto, não deve ser por pura negligência da igreja, irmãos. Não deve ser. Abra comigo a sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 9. Nós iremos ver rapidamente algumas referências. 1 Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 1, nós iremos ver algumas referências, irmãos. Mas é necessário nós olharmos para essas referências com carinho, porque é nessas referências que está o fundamento para a igreja apoiar o missionário no campo. Primeiro Coríntios capítulo 9, versículo 1. Paulo aqui ele está defendendo, irmãos, o seu apostolado. Ele diz assim: não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi o nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Versículo 3, a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Aqui ele chama a responsabilidade da igreja de Corinto. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Aqui, irmãos, Paulo chama a responsabilidade da igreja de Corinto. Irmãos, qual é o soldado que vai à guerra à sua própria custa? É a igreja que envia os missionários, mas também é a igreja que deve apoiar os missionários no campo. Paulo faz um apelo à igreja que ele mesmo plantou, para vocês verem o absurdo da rejeição ao apostolado de Paulo. E Paulo chama aqui a atenção. E aqui ele faz uma analogia, uma comparação com a guerra. Por exemplo, os irmãos sabem que a guerra recente aí é entre a Rússia e a Ucrânia. Mas nenhum soldado da Ucrânia é enviado até a Rússia para invadir o território e vice-versa, da Rússia para invadir o território da Ucrânia. Nenhum soldado fabrica o seu próprio canhão ou tanque de guerra. É a pátria, é a nação
que ao enviar o soldado, vai ter que equipar aquele soldado. Um bom fuzil, aquele binóculo, né, para ele enxergar o adversário de longe, munições, alimento, porque ele tem que comer bem, senão, né, um saco vazio não fica em pé, apesar de ele ser treinado também para passar fome. Mas ele vai com todo o aparato. Se for pelo caça, ele recebe todo um treinamento e tudo. Lá está o inimigo, tem tudo ao seu favor para que justamente a guerra seja o quê, irmãos? Vencida. Agora você imagina, irmãos, a igreja enviar um missionário para o campo. Aí ela não mune esse missionário de equipamentos, por exemplo. Se um missionário vai para um campo, ele precisa fazer um trabalho com criança. A igreja deve comprar lições bíblicas, deve arcar com a gasolina para que esse missionário faça o trabalho lá. A igreja deve orar, incentivar esse obreiro. Porque isso, irmãos, é o mínimo que a igreja pode fazer, porque o obreiro, quando chega no campo, ele já vai enfrentar os desafios, já no próprio campo em si. Mas se ele tem o apoio da igreja local, irmãos, ele é um peso a menos para ele. Agora fica ruim, irmãos, fica complicado quando o obreiro vai para a guerra e a igreja não apoia, né, não incentiva e não investe. Às vezes é necessário, irmãos, o missionário que está no campo, é necessário pegar ele, meu irmão, né? A paz vai ter um curso ali de obreiros. Você não quer ir, a igreja paga a sua viagem para você pegar esse treinamento, né? Meu irmão e minha irmã, rapaz, a irmã não está, o irmão não está precisando de uma Bíblia de estudo, de um comentário. Irmãos, esses dias, praticamente todo mês, está aqui a minha esposa como testemunho. Eu invisto praticamente mais de R$500 em comentários bíblicos. Tem comentários bíblicos que é de 150, R$200. E a igreja precisa investir, porque isso retorna para a igreja em forma de conhecimento. Não existe esse negócio, vou mandar o obreiro, ele se lasca para lá. Não existe isso não, irmãos. Não existe isso. A igreja envia, mas também a igreja que apoia. Hoje, irmãos, de forma geral, irmãos, não pense assim, o pastor, né? Não, irmão, é de forma geral. Há muitos obreiros que estão voltando porque já estão desgastados, sabe, irmãos? Não tem apoio da igreja, não tem apoio das missões que o enviaram. Quarta-feira eu pedi oração por obreiros da nossa própria missão, irmãos, que estão abandonando o campo por falta de apoio. Por falta de apoio, né? Hoje, irmãos, pergunta dos nossos jovens aqui se eles querem ir para o seminário. Pergunta quem que quer ser pastor. Deus me defenda, meu irmão. O que eu vejo, o que as pessoas fazem com o obreiro, eu prefiro bater massa mesmo do que ser pastor. Sabe, irmãos, a gente tem que ter o cuidado, irmãos, de não ferir os nossos obreiros, porque eles já se colocam à disposição para ir. E se colocar à disposição para ir, não é nem todos que têm essa coragem não, irmãos. Às vezes de largar tudo para trás e fazer missões. Por isso que o desejo do meu coração, né, eu espero que esse desejo seja colocado também no coração da igreja, é de nós plantarmos trabalhos, de enviar missionários, e não somente de enviar missionários, mas sustentar esses irmãos. Hoje foi enviado alguns irmãos para ver o trabalho no Bela Vista, e nós queremos, irmãos, fincar a bandeira, mandar os obreiros e manter o obreiro lá, dando todo o apoio. É certo que daqui a acolá, às vezes a gente vai, como eu também faço, às vezes eu invisto, eu tiro do meu próprio sustento algo para me equipar, né? Impressora, notebook, enfim. Mas a igreja nunca deve se esquecer, irmãos, que a responsabilidade dela é enviar, mas a responsabilidade também dela é o quê? De apoiar, irmãos. É o mínimo, irmãos, que nós podemos fazer por aqueles
que se colocam à disposição de obedecer o ID do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque se um obreiro nosso está no campo, quem está fazendo missões é a igreja, irmãos. É a igreja. Porque nós temos aquela ideia, não, é só fulano, não, ele está fazendo, ele foi chamado. Mas no final, quem está fazendo, quem é, irmãos? É a igreja. É isso que Paulo diz, irmãos, como pregarão se não forem o quê? Enviados. No final, é a família, a igreja, a grande família. Não é aquela grande família da Globo, não, tá, irmãos? É a grande família que vai fazer o quê? Que faz missões. Eu vou ler mais um texto para os amados irmãos. Mateus capítulo 10. Vou ler só mais 2 textos. Mateus capítulo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Olha o que o Senhor Jesus Cristo nos diz no versículo 10. Quando ele diz assim, aqui é a missão dos 70, o Senhor instrui os 12 aqui para enviar ao campo. Mateus 10, 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. As instruções, mas observe essa instrução a partir do versículo 9 e 10. Quando ele diz, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem dos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Agora, quem vai providenciar isso daí? Observe o versículo. Porque digno é o trabalhador o quê? Do seu o quê, irmãos? Do seu alimento. Senhor, eu vou fazer missões. Agora vamos usar a lógica. Se para ir ali na esquina evangelizar, pergunta aos discípulos, eu devo levar minha marmita, Senhor, na hora que a fome bater? Não. Entre lá na casa e come de tudo que eles oferecerem, porque digno é o trabalhador do seu o quê? Do seu alimento. Irmão, se para ir ali na esquina evangelizar, as pessoas devem providenciar o meu alimento, vai se der um obreiro que vai para o campo, longínquo, aí que ele deve ser mesmo amparado pela igreja. Infelizmente, irmãos, às vezes a igreja, ela negligencia esse papel. A igreja de Corinto fez isso. Dê uma olhada em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. A igreja de Corinto negligenciou. Olha o que ele diz aí no versículo 7. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7 e versículo 8. Olha o que ele diz aí. 2 Coríntios 11, 7 e 8. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosse vós exaltado, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Paulo está fazendo uma pergunta retórica. Não, irmãos, eu despojei, está aí no versículo 8, despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder o quê? Servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava em tudo, e me guardei e me guardarei de vos ser o quê? Pesado. Paulo, irmãos, ele tinha uma habilidade muito grande de chamar a responsabilidade da igreja, mas ao mesmo tempo, ele não parava a obra por causa da negligência da igreja. A igreja, tudo bem, não quer cooperar comigo? Beleza. Ele vai dizer, a igreja da Macedônia me ajudou. Já pensou, irmãos? Os irmãos da Macedônia vindo, oi Paulo, você está aqui em Corinto, na igreja que você plantou, como que você está, meu irmão? Já comeu hoje, meu irmão?
Já comprou algum livro teológico para você? Como que está a sua sandália? Paulo diz, irmãos, eu estou aqui na igreja de Corinto e até agora nenhum irmão teve essa preocupação que vocês estão tendo comigo. E aos irmãos da Macedônia, então, meu irmão, está aqui dinheiro. Fique aqui servindo a Deus. Olha o que ele diz no versículo 8. Despojei outras igrejas, recebendo salário para poder o quê? Servir vocês. Que ato vergonhoso, sabe, irmãos? Que ato vergonhoso da igreja de Corinto, que foi uma igreja que Paulo plantou. E sabe o que era o cúmulo do absurdo? É que a igreja de Corinto estava sustentando os falsos apóstolos, e o apóstolo Paulo, que era um apóstolo verdadeiro, a igreja nem tchum para ele. Mas, mesmo assim, ele continuou firme. Outras igrejas enviaram, então, sustento para ele, irmãos. Né? Infelizmente, a igreja de Corinto, irmãos, negligenciou o apoio missionário a ele. Eu vou ler a última referência para nós irmos para a terceira responsabilidade. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Por isso, irmãos, enquanto nós estamos indo para Filipenses capítulo 4, não é errado, irmãos, o obreiro falar isso para a igreja. Irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo as cartas e colocando a situação diante. Meu irmão, estive lá, a igreja de Corinto não me ajudou. Olha o que ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 14. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Ele diz assim, todavia, Filipenses 4, 14, todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós o quê? Vós outros. Irmãos, quando eu parti para pregar o Evangelho, quando parti rumo à Macedônia, nenhuma igreja me apoiou, investiu em mim, né, no tocante ao dar e receber. Versículo 16, porque até para Tessalônica mandar-te não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure, irmãos, porque o obreiro, quando ele vai para o campo, ele não procura o donativo da igreja, irmãos. Às vezes a igreja ela tem uma ideia muito errada do obreiro. Ela acha que o obreiro vai para o campo porque ele está pensando em dinheiro. É certo, irmãos, que alguns eles vão para o campo com essa motivação. Alguns deles vão sim, mas nem todos os obreiros que vão para o campo eles pensam nessa questão de donativo. Não que eu procure o donativo, versículo 17, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave. Paulo chama essas ofertas desses irmãos como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E ele diz, ele ora aqui, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas, o quê? Necessidade. O que Paulo está ensinando, irmãos? Vocês que me ajudaram, não vai faltar para vocês. Porque Deus, ele honra aquele que sustenta o missionário no campo. Lembra-se de Elias e a viúva? Né? É um exemplo, irmãos. Numa escassez, Deus ele faz que as coisas começam a ser produzidas em abundância. Em abundância. Então, em orações, Paulo, a igreja apoia o missionário de que forma? Sustentando esse missionário no campo. De que forma a igreja apoia? Em suas orações. Paulo menciona lá em Efésios capítulo 6, e a partir do versículo 18, ele diz, irmãos, e também em 2 Coríntios, ele diz, uma grande porta se me abriu, mas há muitos adversários. E ele pede da igreja em Éfeso que orem por ele.
Os irmãos deram uma olhada aí. Sustento missionário, orações, Efésios. Vamos para Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 18. A igreja é quem apoia os missionários. De que maneira? Sustentando esses missionários no campo. De que maneira a igreja apoia esse missionário? Em orações, orando pelo missionário. Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, versículo 19 de Efésios capítulo 6. Vou ler a partir do versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre o que fazê-lo. De que maneira a igreja apoia os missionários, irmãos? Sustentando eles no campo. Não somente sustentando, mas orando por este missionário. O Frederico, uma vez ele fez um apelo à igreja. Ele disse assim, que quando o missionário, isso ele falou quando ele voltou quando ele foi visitar a Inglaterra, o país de origem que enviou ele enviou ele a fazer missões, ele disse: irmãos, pode faltar até tudo, pode faltar dinheiro da parte de vocês, mas eu faço um pedido a esta igreja, que nunca falte as orações de vocês por mim. Porque, irmãos, às vezes a oração é que sustenta o obreiro no campo. O obreiro passa por muitas dificuldades, por desânimo, por incompreensão. Às vezes eu fico muito feliz, irmãos, quando eu ligo para alguns pastores e alguns irmãos, eles dizem: pastor, eu estou orando por você. Eu nunca me esqueço de orar por você. E eu fico pensando que são essas orações desses irmãos que me sustenta no campo missionário, irmãos. É que sustenta o obreiro. A igreja deve orar, irmãos, pelo missionário que vai enviar. Agora, de que maneira a igreja apoia o missionário? Sustentando ele, orando pelo missionário e também obedecendo, irmãos, né? Vamos para Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Olha o que o autor diz em Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hoje eu estava conversando com... os irmãos estavam ensaiando aqui, depois que terminou o ensaio, alguns foram ali em casa, e a gente estava pensando nessa temática sobre missões. E nós estávamos assim até brincando e desafiando: rapaz, tu não quer, porque o Pará, o pastor Júlio César está vindo, irmãos. Passou 9 anos lá e está vindo. Então, até agora, a nossa missão, ainda não tem ninguém que se colocou à disposição para ir. Aí eu brincando com os irmãos: e aí, meu irmão, você não quer ir para o Pará? Aí diz: não. Aí o outro: e você, meu irmão? Aí, e eu senti a sinceridade nas palavras desses irmãos. Ele disse: pastor, eu não quero ser cobrado pelas vidas dessas pessoas, né? É isso que o autor de Hebreus está nos dizendo: irmãos, obedecei os vossos guias, sede submisso para com eles, pois velo pela vossa alma, como quem tem que prestar contas. E às vezes, irmãos, tem palavras que eu falo que às vezes é necessário uma nota de explicação.
Por exemplo, domingo passado eu falei que eu não vim para pastorear, eu não vim para fazer amizades, e sim pastorear a igreja. Mas se vocês deram uma olhada, o pastoreio ele está acima de amizade, irmãos. Porque a amizade é só para aqueles momentos do comes e bebes. Mas na hora que você está doente, quem vai visitar você? É o seu pastor. Na hora que acontece um velório, é o pastor que vai lá fazer o culto fúnebre, ele que vai enterrar, ele que vai envelopar o caixão, que vai carregar caixão. Quem vai estar com você é o pastor, meu irmão. As amizades nessa hora só é amigo na hora do momento da alegria, né? E o autor de Hebreus está advertindo a igreja. Olha o que ele diz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velo por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O reverendo Augusto Nicodemos, ele cita um outro teólogo interpretando esse texto, para que não faça o trabalho de Deus gemendo, porque isso não vai trazer proveito a vocês. Ele cita esse teólogo da seguinte maneira, que Deus, irmãos, quando ele vê o seu obreiro gemendo no campo, seja qual for, missionário, pastor, evangelista, Deus ele vai ver, porque ele é o dono da igreja, e ele vai querer saber por que esse obreiro está gemendo, porque era para ele estar fazendo o trabalho com alegria. Observe o versículo 17, para que façam isto com alegria. E às vezes você vê, rapaz, o pastor ali, o missionário está desanimado mesmo. A gente chega lá animando, meu irmão, bora fazer, a pessoa está ali capisbaixa, às vezes não acredita mais. Por quê? Porque está fazendo o trabalho gemendo, não tem apoio. É só cachorro preso e a peia comendo, né? Aí Deus ele vai vir, irmãos. Ele vai ver por que o obreiro dele está gemendo. E ele vai entrar em julgamento com a igreja. Ele vai entrar em julgamento com a igreja. Irmãos, os 4 obreiros que saíram do campo da nossa missão estão saindo, não foi por falta de recursos, sabe, irmãos? Foi por falta disso aqui. Os trabalhos, hoje está acontecendo isso, irmãos. As missões estão mais favorecendo a igreja rebelde do que o obreiro compromissado com a palavra de Deus. E os rebeldes vão minando o obreiro, vão minando. E quando isso é transmitido, não se toma nenhuma providência com relação a isso. Domingo eu estive conversando com o pastor Vanderlei. Ele disse, pastor, é sempre assim. O pessoal valoriza quando a gente não está mais aqui. Quantas vezes, irmãos, o pastor veio para cá preparar estudo. Tinha 4 irmãos, 5 irmãos. Sabe, irmãos, apoie, irmãos, incentive. Nós somos homens, irmãos. A gente falha. A gente, como pastor, a gente falha. Mas a gente falha não é por implicação. A gente falha tentando fazer o que é certo, irmãos. Por isso, vocês nunca vão ouvir de mim, ei, meu irmão, cadê o assado? Cadê as pedras de dominó, meu irmão? Mas vocês vão ouvir, meu irmão, por que você não veio para o culto quarta? Não é assim que eu tenho chegado com vocês, irmãos? Meu irmão, não lhe vi domingo na ceia. Eu não lhe vi quarta-feira no culto. O que está acontecendo? Mas hoje as coisas inverteram, irmãos. As coisas inverteram. Por isso, irmãos, quando o obreiro for para o campo, nós, se Deus permitir, irmãos, nós vamos plantar trabalhos, né? Não para a glória nossa, para a glória de homens, não, longe disso. Mas vamos atentar em sustentar essa pessoa que nós vamos enviar, irmãos. Vamos continuar orando e vamos atentar em obediência e missões, ajudar esses irmãos que estão no campo.
Vamos voltar para Romano, irmãos, e vamos para a última responsabilidade. A igreja e os resultados positivos e negativos. Aqui vai para o missionário, irmãos. Para o missionário e para a igreja também. Paulo ele apresenta dois positivos aqui, a partir do versículo 14 e 16. Vamos voltar para Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Irmãos, aqui a igreja deve atentar para os dois resultados quando ela vai fazer missões, ou então quando ela vai enviar um missionário. O primeiro resultado é o resultado positivo, pessoas vão se converter. Paulo, ele levanta aí a questão do plano evangelístico. Se eu for, se a igreja me enviar, eu vou pregar lá e vou pregar o verdadeiro evangelho, elas vão crer, vão ser salvos. Resultado o quê? Positivo. Mas só que existe um resultado negativo também, irmãos. Olha o que Isaías diz. Olha o que Paulo diz. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. O que Paulo está querendo dizer? Que por um lado, missões vai ter um lado positivo. Pessoas vão se reconciliar. Mas por outro lado, vai ter um efeito negativo. Pessoas vão resistir ao evangelho. Irmãos, Paulo está fazendo uma citação de Isaías, em especial Isaías 53. Deus enviou o profeta Isaías para pregar a sua nação. Isaías está se queixando diante de Deus, Senhor, eles não obedeceram o evangelho. E olha Paulo citando, mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Aqui Isaías está desanimado. E chegando diante de Deus, Senhor, fui lá com o teu povo, fui comissionado por ti para pregar o evangelho, as boas novas de notícia a Israel, mas eles não acreditaram na tua pregação. Eles não acreditaram, Senhor. Por isso que a parábola de Mateus capítulo 13, do Senhor Jesus Cristo, para que nele se cumpre a profecia de Isaías. Esse povo honram com os lábios, mas o coração está longe, o quê? De mim. Eu vou dar só um pequeno exemplinho, irmãos. Faltam 2 minutos aqui. Abra sua Bíblia para esse efeito positivo e negativo para Atos 17. Paulo em Atenas. Atos 17, versículo 32 ao 34. Efeito negativo e efeito positivo. Atos 16, 32 diz assim, Atos 17, desculpe irmãos, Atos capítulo 17, versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Efeito, resultado negativo. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Efeito agora, no versículo 34, positivo. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava o Dioniso, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Missões é isso, irmãos, é estar preparado para os efeitos positivos e também para os efeitos, o quê? Os resultados negativos. Hoje, o que as missões estão vendo, irmãos? Estão trabalhando de forma pragmática. 2 trabalhos foram fechados, porque viram que, mas não está se convertendo ninguém, vamos fechar o trabalho. Esquecendo das pessoas que já foram salvas ali. Porque a igreja, como agência gerenciadora dos céus, ela deve ser responsável pelos efeitos negativos. Dizer, meu irmão, continue firme, meu irmão, né?
nem que não se converta nenhuma alma, mas nós vamos manter você aqui pregando o evangelho. A igreja tem que ser responsável. O que a igreja olha? Não está produzindo frutos? Tira o camarada de lá. Mas está pregando o evangelho, porque Isaías diz, Senhor, eu fui lá. Mas eles não obedeceram, não me ouviram. Não me ouviram, né? Quem acreditou na nossa pregação? Quem foi que acreditou? Irmãos, eu quero concluir tirando algumas lições e aplicações para as nossas vidas. Primeira lição e aplicação para as nossas vidas. A igreja nunca deve se esquecer, irmãos, que o seu principal papel neste mundo é fazer missões. É fazer missões. Como é que a igreja faz missões? Se a igreja não pode, ou então não quer abrir um trabalho, que ela veja um missionário sério e sustente esse missionário. E às vezes pode ser uma oferta simbólica. Porque se uma igreja, vou dar um exemplo, ela decide, a partir de hoje nós vamos separar R$100 para mandar para um missionário. Mas esses R$100 que você mandou, soma com mais R$100 que outras igrejas mandaram, e assim vai manter esse obreiro no campo. Mas a gente nunca pode, irmãos, acumular tesouro nesta terra. A gente tem que investir nos céus e nas almas, irmãos, que estão perecendo. Segunda lição e aplicação. Nós temos, irmãos, que não somente enviar o obreiro ao campo, mas dar toda a assistência e o apoio. Porque eles já vão sofrer lá. Eles vão estar na mira do inimigo. E a igreja deve não somente sustentar, orar e também apoiar emocionalmente esse obreiro que está no campo. É o mínimo, irmãos, que a gente pode fazer pelo obreiro. Terceira e última aplicação, devemos estar atentos para os resultados, irmãos. Às vezes a gente via o obreiro para o campo, almas se convertem numa velocidade que nem aconteceu em Tessalônica, mas ao mesmo tempo, às vezes é um trabalho árduo, irmãos. É um trabalho muito árduo. Por isso que o nosso dever como plantadores de igreja, aqueles que vão para plantar um trabalho, deve estar ciente sobre esses resultados negativos e positivos, né? E olhar que o sucesso da sua empreitada no campo, ela não depende de você. Ela depende de Deus. Paulo diz aos Coríntios, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi quem? O Senhor. Último, irmãos, eu volto agora para os obreiros. A 25 tem pessoas que já se colocaram à disposição para fazer a obra de Deus, né? Vamos enviar, irmãos. Vamos deixar de lado as indiferenças, irmãos. A gente não pode nem deve mais machucar aqueles que estão dispostos a fazer a obra de Deus, irmãos. Porque se você não vai, você pode sustentar a corda. Porque no final, quem vai estar fazendo missões, quem é? É a igreja, irmãos. É a igreja. Vamos avançar em família para o campo missionário. Amém, irmãos?